Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Carros do Holandês e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês esse belo Vectra 95 do Daniel. Ele está aqui também para conversar um pouco mais sobre a história desse carro, como ele comprou, detalhes de mecânica, né? E para dizer para vocês se vale a pena ou não também a compra desse carro, né? Então acompanhem o vídeo para receber essas informações. Então vou chamar aqui o Daniel, proprietário do carro aqui, para falar um pouquinho mais pra gente sobre ele. Tudo bom, Daniel? Vim um pouquinho mais para trás, só aqui para quadrar a câmera. Tudo bem, Daniel? Tudo bom. Conheci o Daniel no grupo de carros aqui, o Carros de Porto Alegre, até que a gente participa, né? A gente conversou já bastante, né? E hoje surgiu a oportunidade, agradeço bastante aí a ele, de apresentar esse carro dele. Então, Daniel, conta um pouquinho mais. Quanto comprou, como é que foi a história dele, se está gostando do carro, questões mecânicas também. Beleza, tudo bom, pessoal? Meu nome é Daniel. A oportunidade de comprar esse carro surgiu da seguinte forma, para ser bem sucinto. Meu ex-chefe estava vendendo um carro e eu já estava atrás de um carro que chegasse dentro dos custos que eu tinha para poder adquirir um, que já está tudo pago certinho. Vi uma vez por foto, depois a segunda vez vi o carro pessoalmente, que ele foi pro trabalho e mostrou o carro. Fui pedir o aval da esposa, né, com as fotos do carro, tudo, e acabei adquirindo. A patroa deixou comprar o carro, principalmente por causa da cor do carro, né, que é o azul Kandinsky, mas é roxo, vamos ser bem sinceros. E perfeito. O carro tinha procedência, que foi o que mais me chamou a atenção com relação ao custo que eu paguei, que foi R$15.900, tá, pelo carro. Comprou há mais ou menos um ano ele, né? Foi em junho do ano passado. Então fechou uns 14 meses que eu tô quase indo para 15 meses que eu tô com o carro, né? E assim, não me arrependo de nada de ter adquirido o carro. Também por ter conhecido o dono do veículo, né? Me informou de algumas melhorias que ele fez no carro que ele tinha comprado. Esse carro ficou guardado um ano com ele, porque a ideia original dele era botar a placa preta, levantar o carro, mas como ele possuía outros veículos, ele acabou por vender esse aqui. Ficou parado um ano, depois ele botou para vender e eu caí no golpe, como eu falei para ele, né? Legal. E nesse período, o que tu fez de parte mecânica nele? O que tu gostou mais ou menos, assim? O que eu tive que fazer, que o antigo proprietário já tinha me avisado, porque eu tinha que revisar algumas coisas. O que ele fez foi, a suspensão ele me entregou praticamente renovada, ele tinha verificado os freios do carro, mas ele me avisou que tinha que trocar os discos dianteiros, comprei sabendo disso. O que ele já tinha feito mais, o ar-condicionado estava funcionando, mas ele falou, olha, vez que outra ele dá uma falhada, tem que revisar. Arrumei o ar, que infelizmente ele ainda era o original do carro. Troquei o compressor, mas guardei o original, tá guardado. Essas rodas que estão no veículo, foi ele que colocou. É roda original GM de GSI, tá? Esse ano, o que eu tive que fazer mais, troquei os pneus, que eu já sabia. Botei uns Dunlop P800 no carro, que é 195/6515. Então não estou arrependido. É o que até a gente estava comentando, tanto eu tenho nos meus carros, quanto ele comprou também, do mesmo modelo, um pneu muito bom, que roda bem. Muito macio, por sinal, muito gostoso. Falando da parte mecânica, tá? Tinha um vazamentinho de óleo do câmbio, mas o antigo dono não sabia. Eu olhei, eu fui para debaixo do carro e vim pingando, revisei o câmbio, mas foi só referente a um vazamento e renovação do óleo, tá? O radiador, teve uma vez que a temperatura subiu muito, mas não ferveu o carro nem nada, e o mecânico viu, foi posto errado radiador do... não radiador, desculpa, a ventoinha dele estava errada, estava da ventoinha do carro sem ar-condicionado.
Então foi trocada, posta uma Venturi original, recondicionada do carro com ar-condicionado, tá? Gastei no total aí, com isso aí foi uns R$700, que é a mão de obra mais recondicionamento da ventoinha. Troquei as lâmpadas dos faróis, que eu achei fraca. Botei não LED, mas botei uma normal, uma Osram, um pouquinho mais forte, melhorou muito, tá? Eu tenho que fazer uma revisão, na verdade, do cromo, porque o cromo está desgastado pelo tempo. Esses faróis de época, eles acabavam desgastando o cromo. Eu lembro que o meu pai teve um Cadete 93 e na época eu era criança ainda, ele vendeu esse carro em 2006 e a parte do cromo do farol, que ainda era original, já estava desgastado, né? Então isso acontecia bastante nesses carros aí, né? A gente brinca, é o câncer do GM, né, como a gente fala. Quero fazer, aí mais pro futuro, eu quero fazer o polimento do para-brisa, porque é original, todos os vidros do carro são originais, né? O que é mais? E por último foi a surdina que furou. Peguei um buraco, uma pedra na estrada, furou a surdina, eu fui ver, não furou, abriu um estrago, troquei a surdina. Então, mecanicamente falando, o carro tá muito bom, não tenho do que reclamar. O consumo dele, tá? Agora é a parte mais delicada do GM, né? Olha, eu peguei o carro sabendo com relação ao consumo, tá? Eu não vou, se eu botar na ponta do lápis, eu não ia pegar um carro de 30 anos. A tendência é, como eu fui criado, meu pai teve Opalas, todas as gerações de Opala. Aprendi a dirigir no Opala 73 câmbio na coluna? Na coluna. Então, assim, como tem muito álcool na gasolina atualmente, ele tá meio gastão, vamos ser bem sinceros. Na estrada eu não tenho o que reclamar. Na estrada eu já consegui fazer uma média de 110, 13 km. Com 2 pessoas e uma mala dentro do carro. Então foi perfeito. Não reclamo. Estrada, o carro, ele realmente não... o consumo bem dentro, né? Bem dentro. Na cidade, sim, ele tá gastando. Na cidade, não estou conseguindo fazer... Passo 7,5 na cidade. Depende muito. Aí tá... Me disseram que tá normal, procurei em fóruns, dei uma olhada, mas tá sendo isso aí mesmo por causa da quantidade de álcool que tá na gasolina, né? Ele realmente, pelo ano dele e tudo mais, ele realmente é um carro mais consumista, né? E acho que a última coisa que tem que falar, peguei esse carro com 190 mil quilômetros, tá indo para 200 mil, tá? Tem muito fôlego esse motor e tá aí. É o que eu posso dizer do carro, nada assim, tô adorando. Tem detalhes a se fazer na parte estética, mas não vou ser neurótico com isso, porque eu faço uso do carro quase que diariamente do veículo, então eu não vou me atentar com batidinhas. Tem detalhezinho, arranhadinho no para-choque, detalhezinho na parte da frente do capô, arranhado na traseira, já me acertaram com a bola de guincho na placa, a placa é novinha, já estávamos amassados. São detalhes que a gente não, senão eu vou ficar neurótico, tem que ter um segundo carro, não possuo ainda um segundo carro para deixar isso aqui a zero. Então assim, aos poucos estou levantando, a minha ideia é, a partir do ano que vem, se eu tenho condições, né, porque sai caro começar a levantar um carro com uma placa preta, mas eu quero deixar ele o mais bonito possível, mas principalmente é mecanicamente usável, não tem que arrepender. Fui para Alegrete quando eu recém tinha comprado esse carro, rodei 1.100 km, assim, ó, o carro tava perfeito, não tenho o que reclamar. Que legal, bacana essa história. E lembrando que ele é 95, então ano que vem ele já tá apto a placa preta, isso aí é muito bacana, né? Então tá, conforme o Daniel falou, vamos apresentar aí o motor família 2 da GM, amplamente utilizado nesses carros, né? Um motor extremamente forte, um motor extremamente confiável. São motores que equiparam diversos carros aí dessa linha. Eu estava conversando aqui com ele, a injeção dele é uma injeção multiponto, é uma semelhante ao que eu tenho no meu Corsa Picape, que a gente até tem vídeo aí no canal também, né? Então o Daniel estava se queixando do consumo, mas eu estava brincando com ele, a coisa podia ser pior se fosse um monoponto, né? Também é confiável, mas é uma injeção aí já mais antiga, né? Então esse aí é o motor 2.0, 116 cavalos, somente gasolina, né? Nessa época não existia motores flex ainda, né? Então, uma das características até desses carros aí é dar uma vazadinha de óleo.
esse carro pelo ano. O Daniel é muito caprichoso com o carro, tava olhando aqui. Até dar os parabéns para ele, né? A parte mecânica do carro aí tá muito bacana pelo ano, né? Então lembrando que esse carro aqui ele é equipado com direção hidráulica, também ar-condicionado, que nem todos eram equipados, né? Até o Daniel aí teve um probleminha com relação ao aquecimento dele por conta de uma ventoinha errada, né? A bateria que equipa esse carro é uma bateria de 60 amperes. Aqui o Daniel optou por uma bateria Moura, né? Lembrando que esse motor aqui ele utiliza correia dentada. Então vou deixar o Daniel falar um pouquinho da parte interna do carro aí. Fala aí pra nós, Daniel, os detalhes dele. Vamos lá, gente. Todo mundo já meio que conhece que a GM e alguns detalhes internos, a gente brinca, é um câncer mesmo, tá? Na parte de forração, ele acontece esses detalhes aqui. Simplesmente ela encolhe e repuxa, tá? Não foi feito nenhum tipo de tratamento aqui, acabamento, mas ele repuxa, ele dá um rasgo e fica. Todos os forros do carro são originais, tá? Não foram modificados. Na parte onde sai o ar, que seria tabalia, agora eu não me lembro o nome, ele quebra, ele racha e quebra, tá? Também a questão dos tweeters, ele acaba quebrando por ressecamento do sol. E são todos originais do veículo ainda, não foram mexidos. Praticamente a parte interna do carro ela não foi mexida, ainda é original de fábrica, tá? Dentro do carro ele possui computador de bordo funcional. A única coisa que eu tenho que ajustar é a verificação de temperatura externa do veículo, que não está funcionando. Mas os demais sistemas do carro, ele funciona. Tem um botãozinho aqui, ó, que ele vai mudando dentro do computador de bordo. Falando aqui do computador de bordo, ele funciona, tá? Nós temos aqui mostrando consumo médio, velocidade média, autonomia, cronômetro não sei utilizar. Temperatura externa eu tenho que trocar o sensor, tá? Ele tá com problema no sensor. E o consumo instantâneo. Todo o computador de bordo funciona, já é original do CD, tá? Ele vinha com esse opcional, digamos assim. Outra coisa que esse carro tem também de fábrica é o rádio. O rádio é CD, tá? Original de fábrica. Eu tenho que arrumar o rádio porque ele assim ele liga, mas a antena não tá funcional. Então eu tenho que ajustar isso aí, mas que nem eu falei anteriormente, são detalhes internos de estética que eu não estou priorizando no momento, tá? Mas tudo funciona, só tem que ajustar. Porta-luva, a luzinha do carro, internamente ela funciona também, tá? Então são esses detalhes assim que eu prezo muito no veículo. O ar quente, uma coisa que o pessoal dizia muito na época, o pessoal fazia bypass. Esse carro, o ar quente dele funciona, e funciona muito bem, por sinal. Então falando aí um pouquinho do painel dele, é um painel do tipo analógico, mas parabéns para a GM da época, né? Eu sempre critico isso. Ele tem aí o marcador de temperatura, que até já salvou o Daniel, né? Marcador de combustível, velocímetro, tá aí seus 199 mil quilômetros, tá só começando a vida. Esses carros são muito fortes, sou muito fã da GM. E aí temos o contagiro à esquerda. Então aqui temos os comandos aí para ligar o farol de neblina no meio, até o Daniel estava comentando aqui, funciona o dianteiro e traseiro. E temos aí a regulagem de altura dos faróis. Até impressionante como esse carro era moderno aí para a época, né? Uma coisa muito boa para a gente não esquecer os faróis ligados, vocês estão ouvindo esse barulho? É o aviso sonoro, esse carro aqui já tem também. Só quem teve que empurrar carro sabe a importância disso aqui, hein? Esse carro aqui ele conta com regulagem de altura do volante, regulagem de altura do banco do motorista e também regulagem de lombar. Olha só que interessante. Além do mais, esse carro aqui ele conta com esses bancos de tecido com muito conforto. Eu sou mais fã de banco de couro, mas os bancos de tecido dessa época aqui são realmente muito confortáveis e muito diferenciados. Falando da parte traseira aqui do banco,
aquele conforto do GM dos anos 90, né? Eu tava falando com o Daniel aqui, esse banco tá regulado para a altura dele aí, que é 1,74. Sobra um bom espaço para as pernas, né? Temos as duas sacolinhas aqui para guardar algumas coisas e realmente muito satisfatório o espaço dele aqui na parte de trás. Um outro detalhe aqui que o Daniel estava me mostrando, ele tem esse descansa-braço na parte traseira e uma portinhola de acesso ao porta-malas pelo meio. Além do mais, olha só a facilidade, o Daniel estava me comentando que já levou até um colchão aqui, dá para abrir o porta-malas, rebater os bancos e temos um espaço aí gigantesco para levar mais coisas ainda. O porta-mala deles aqui é impressionante, tá? Ele tem seus 530 litros, tá? Pela ficha técnica dele. Então, Daniel, mostra aí o diferencial desse carro que você estava me falando. Assim, quando o Anderson comprou o Vectra dele, eu fui demitido no Instagram dele e falei assim, ó, se tu precisar do Vectra para alguma coisa, me chama que eu também tenho um Vectra. E surgiu a oportunidade e acabei emprestando o meu carro pro Anderson a ajudar no desenvolvimento se não me engano, foi do chicote da Fiotec pro Vectra. Então, para comprovar, no livro, o próprio Anderson colocou: Daniel, obrigado por emprestar o Vectra. Essa é uma curiosidade que eu tenho desse carro. Então, concluindo o vídeo, Daniel, muito obrigado pela oportunidade de estar gravando aí o teu carro, tá? As informações com certeza vão ser de grande importância aí para os nossos espectadores. E aí, Daniel, tu recomenda ou não esse carro? Recomendo. Até o momento, assim, não tem arrependimentos. Está sendo só alegria com o bichinho. Mas, assim, gente, carro de 30 anos, o consumo dele está mais elevado de combustível. Não compre... Tem as dorzinhas de cabeça normal de um carro antigo, tá? Questão de consumo, eu não levo isso em consideração. Mas assim, recomendo o carro, mas tente achar um carro de procedência. Eu tinha toda uma procedência atrás quando eu comprei esse carro. Então assim, procure procedência do veículo, não compre visando valor. Se tu visar valor, o custo dele sai muito mais caro. Até o momento, para mim, tá perfeito. Com certeza, carro a gente sempre fala aí que é manutenção, né? Então, isso aí é muito importante levar em consideração. Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir o canal. Vou deixar aqui as nossas redes sociais e se inscreve no canal aí para receber mais conteúdo.